queridos irmãos e irmãs. Hoje é quinta-feira, dia 6 de agosto, celebramos a festa da Transfiguração do Senhor. A Transfiguração, ela não estava destinada aos olhos de qualquer um. Somente Pedro, Tiago e João, isto é, os 3 discípulos a quem Jesus tinha permanecido, tinha permitido permanecer com ele enquanto fazia o milagre da ressurreição de uma menina. Somente esses 3 puderam contemplar o esplendor glorioso de Cristo. Próprio eles estavam para saber que o Filho de Deus iria ressuscitar dos mortos. Próprio esses 3 foram escolhidos mais tarde por Jesus mesmo para estar com Jesus no Getsêmani. Para estes discípulos, a luz se inflamou para que as trevas do sofrimento e da morte pudessem ser superadas mais tarde. Uma visão que foi muito breve, a visão da glória do Senhor. Não podia ser celebrada, não podia ser prolongada como queria fazer Pedro. Queria instalar as 3 tendas lá. E aí apareceram então Moisés e Elias, que esses 2 profetas tinham encontrado Deus sobre uma montanha também, significando aí a ligação da lei, Moisés, e dos profetas, Elias, com Jesus. A glória e o esplendor de Jesus, visto pelos apóstolos, provém do seu ser e expressam, na verdade, quem ele é de verdade e qual será o seu destino. Não se tratava somente de um manto externo de esplendor. A glória de Deus, ela deveria ser plenamente revelada no homem sofredor, que era o Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Escutemos, irmãos, a palavra do Evangelho. Hoje lemos ainda o Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículos 1 ao 9. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus.
Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, amigos, paroquianos, a festa da transfiguração do Senhor, isto é, a manifestação particular da sua verdadeira identidade divina e gloriosa, é uma identidade que Jesus, que Deus mesmo concede hoje aos discípulos, aos 3 discípulos que mais estavam próximos a Jesus, Pedro, Tiago e João. E graças a eles, também a nós. A celebração de hoje é uma celebração que tem como fundamento um acontecimento histórico, algo que realmente aconteceu, um milagre da vida pública de Jesus antes da sua Páscoa, antes da sua paixão, morte e da sua ressurreição gloriosa. Um fato que traz em si um significado bastante profundo, que vai além da sua morte e ressurreição. Porque o Senhor, ele se mostra, ele se deixa ver assim como ele realmente é, glorioso. Um ponto fundamental deste acontecimento, que caracteriza de modo muito particular, é a teofania. E a teofania nada mais é do que a manifestação de Deus, mas uma manifestação solene, grandiosa. Nós sabemos, no Antigo Testamento, temos muitos exemplos, muitos casos das manifestações de Deus, das teofanias divinas, que assim chamamos. Deus aparecia muitas vezes ao povo eleito. E este povo sabia ver estas manifestações de Deus, talvez um pouco mais que nós. Um dos sinais da sua presença, da presença de Deus, era a nuvem que pairava sobre a tenda no deserto. A sarça ardente, no caso de Moisés, o terremoto, a vitória milagrosa sobre os inimigos, sempre eram vistas como manifestações divinas, como teofanias divinas do Antigo Testamento. E todas elas eram somente uma antecipação, digamos assim, uma preparação para a manifestação definitiva, a teofania definitiva, a manifestação da redenção, da vinda do Senhor Jesus Cristo, nascido e vivido entre os seres humanos, a manifestação da redenção, da vinda do Senhor Jesus, morto e ressuscitado. Jesus, homem, Deus. Mesmo se ainda nós esperamos uma outra manifestação de Jesus, esperamos uma outra vinda do Senhor Jesus, a última manifestação dele, aquela dos fins dos tempos, essa ainda nós estamos esperando. Quando retornará Jesus com a legião dos anjos, quando fará a separação do trigo e do joio, quando separará os bons dos maus. A manifestação, a teofania sobre o Monte Tabor, a confirmação por parte de Deus da missão do Cristo Jesus, da missão que Jesus tem que cumprir no mundo. Este é o meu filho, o escolhido,
meu filho amado, meu filho predileto, escutai o que ele diz. Deus Pai, na presença dos antigos profetas, de Moisés e de Elias, dos apóstolos Pedro, Tiago e João, testemunhas escolhidas, eis que Deus Pai proclama Cristo, seu Filho e Filho predileto, Filho amado, em quem Ele põe todo o seu agrado. E no texto que nós lemos hoje tem esta outra palavra. Este é o Filho amado, mas diz também, escutai o que ele diz. O Pai, portanto, dá uma ordem bem precisa, a ordem de escutar a mensagem do Filho, de escutar Jesus. Também Maria Santíssima, lembremos, no casamento, nas bodas em Caná, ela que escutava, meditava e guardava as palavras de Deus no próprio coração, diz aos servidores, escutai-o, fazei tudo o que ele vos disser. O que significa escutar Jesus? Escutar, não sentir. Escutar Jesus é cumprir os seus mandamentos, e particularmente o primeiro mandamento, aquele do amor. Escutar o Senhor é comportar-se como Ele se comportou, é viver como Ele viveu sobre a terra, viver pelo exemplo que Ele nos deixou. E Ele transcorreu toda a sua vida fazendo a vontade de Deus, fazendo o bem a todos, ajudando os necessitados, curando os doentes, anunciando a boa nova do reino de Deus. A Eucaristia que nós celebramos é a manifestação, é a teofania de Deus. Evidentemente, não a acompanham nem terremotos, nem nuvens, nem trovões. Na Eucaristia, porém, entre nós, nas nossas mãos, Deus mesmo se deixa tocar. Deus mesmo se deixa até comer. Deus que inicia em nós a sua obra, inicia em nós a nossa transfiguração. Ele entra dentro de nós e vai nos transfigurando, vai nos transformando por dentro. Eis a festa da transfiguração de Deus, de Jesus, mas também a festa da nossa transfiguração. A profecia em que devemos nos transformar. Cada Eucaristia deve ser uma transformação, uma transfiguração na nossa vida. E quando nós descermos do monte, quando nós voltamos para a nossa casa, para o nosso trabalho, depois de cada celebração eucarística, nós devemos continuar a ser transfigurados. Devemos deixar Deus ir nos transformando, nos iluminando, nos alvejando, para assim contagiar também os outros com a nossa experiência, com o nosso exemplo e o nosso testemunho de vida. Essa é a graça que nós queremos pedir ao Senhor no dia de hoje. Que assim seja. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação de Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição,
pela intercessão da Virgem Maria, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos.